pensador desonesto, resulta a ser um ignorante das leis da vida, destinado portanto ao insucesso e a pagar pelo seu próprio erro. Eis então que a vida tende a selecionar um novo tipo biológico dotado de outras qualidades que o fazem vencedor em lugar de qualquer outro tipo, que conjuntamente com o insucesso é impelido para os mais baixos planos da evolução. Cria-se assim uma nova forma mental e um novo modo de agir, primeiramente na elite dos vencedores que depois, descendo até as massas, procura deste modo construir um tipo novo de sociedade humana, regido pelas leis biológicas de um mais alto nível evolutivo. Trata-se de uma verdadeira revolução que leva para o primeiro plano e a um grau de plena eficiência como elemento de valor e de conquista, não a agressividade guerreira, mas a retidão de comportamento, qualidades sufocadas num mundo involuído e caótico, mas extremamente desenvolvida num mundo evoluído e orgânico. Para chegarmos a mais precisas conclusões práticas, restringemos o campo de observação ao funcionamento do fenômeno da riqueza. A conclusão é que uma riqueza alcançada por caminhos escusos está inquinada de negativismo e é, por isso, perniciosa para quem a possui, sendo portanto conveniente que se liberte dela. Compreende-se então que em certos casos ser rico pode significar um débito a pagar, enquanto ser pobre pode constituir uma posição bem melhor, porque é isenta de tal condenação. Poder-se-á então estabelecer, à guisa de exemplo, a seguinte contagem: se eu possuo 10 unidades de valores econômicos mais 10 unidades de valores morais ao positivo, isto é, de mais retidão, será como se eu tivesse 20 unidades de valores positivos a meu favor. Se, pelo contrário, eu possuo 10 unidades de valores econômicos mais 10 unidades de valores morais ao negativo, isto é de menos retidão, será como se eu possuísse 20 unidades de valores negativos em meu prejuízo e 0 unidades em minha vantagem, isto é, sou mísero e endividado. Se, pelo contrário, eu possuo 10 unidades de valores econômicos mais 100 unidades de valores morais ao negativo, isto é, de menos retidão, será como se tivesse 110 unidades de valores negativos em meu prejuízo, ou seja, é como se possuísse um montão de débitos a pagar. Eis que no campo econômico o fator moral pode tomar a dianteira e assumir uma função decisiva, porque é ele que confere à coisa possuída o seu caráter benéfico ou maléfico, de positividade ou negatividade. Então, para saber o real valor de um capital, é necessário calcular o grau de positividade, mais retidão, ou de negatividade, menos retidão, que ele possui. Seguir-se disso que um pequeno capital honestamente ganho pode valer bem mais que um grande capital mal ganho, que pode representar uma verdadeira desgraça para quem o possui. Destarte o cálculo das unidades de valores econômicos deveria ser integrado pelo cômputo das unidades de valores morais, isto é, de mais retidão, a crédito, ou de menos retidão, a débito, e isso perante a lei, que os aquilata e os torna eficientes. Tratando-se de um princípio universal, qual é o da positividade e o da negatividade, poder-se-ia o mesmo aplicar a todo tipo de trabalho, a cada elemento do sucesso, a cada campo de atividade. Então o caminho de uma vida será ascendente ou descendente em proporção à percentagem de positividade ou negatividade que cada vida contém, e as probabilidades de se resolverem bem ou em mal dependerão de tal percentagem. Ora, além de um certo limite de suportação à doença ou da negatividade torna-se mortal. Mas a incessante tendência da vida consiste em sanear, com a sua positividade, essa negatividade. O que é possível em virtude da presença do S no centro do AS. Esta automática cura da doença de nosso organismo moral é um fenômeno análogo à cura que a vida executa espontaneamente das doenças de nosso organismo físico. O que é doente é o AS, o que é sádio é o S e por isso que a tarefa de curar é a própria do S.
Sendo esse um motivo pelo qual Cristo se colocou perante o esse, é então evidente que a negatividade não passa de uma doença própria do lado negativo do existir. Doença é esta que cumpre ao centro positivo curar totalmente. Compreende-se, assim, a tendência natural à restauração da saúde por parte da vida em cada nível. Isto é inerente ao processo evolutivo, que consiste na extinção da negatividade dos elementos do as, para reconstruí-los em posição de positividade. Quais elementos do esse? De fato, o impulso motor da evolução é dado pela força de atração da positividade do S, a qual esta meta suprema quer reconduzir os elementos negativos do as. Eis então que o princípio da retidão, sendo positivo e solidamente radicado no fenômeno da evolução que representa o esse, é destinado a realizar-se sempre melhor quanto mais evolve em direção ao S, como é fatal que aconteça. Assim o impulso do S, semeador do as, deverá transformar em forma de mais retidão a doença da menos retidão, de modo que o primeiro tipo de vida está destinado a afirmar-se prevalecendo sobre o segundo. Vimos todavia como, em nosso plano de evolução, a vida tenda, pelo contrário, a selecionar o mais forte fazendo dele um opressor do mais honesto. Qual é então a técnica que a vida utiliza para fazer triunfar a retidão sobre a força? Como pode ser resolvido o problema da sobrevivência mediante um método tão alheio ao da força, como é o da retidão? A resposta está no fato de que cada um dos dois métodos é proporcionado às diversas condições de vida e os diferentes níveis de evolução. O método da força é apropriado à defesa da vida no plano animal, que é de tipo individualista separatista, num regime de caos, enquanto o método da retidão visa a defesa da vida no plano devoluído, que é de tipo coletivo orgânico atuante num regime de ordem. É assim que a vida é levada por evolução a passar do primeiro ao segundo método. Mas como funciona tal técnica de vida e como se realiza, na prática, uma tal transformação? O homem, dado o conhecimento limitado do seu nível de evolução e dadas as qualidades do mesmo, julga inicialmente, que baste tornar-se o mais forte para ter direito a vencer, impondo-se acima de todos. Mas eis que, vivendo ele em sociedade, quanto mais a vida se torna coletiva, tanto mais nocivo se torna ele para a comunidade devido a seus impulsos egoísticos. E, por isso, a coletividade reage em sua própria defesa, procurando destruí-lo. Eis que, paralelamente, e em proporção à força dele cresce a capacidade de defesa dos outros. Eis que a vitória do egoísta prepotente produz o efeito contrário e torna-se uma derrota, porque provoca e atrai uma reação em seu prejuízo. Ninguém se sente naturalmente impulsionado a matar um inocente passarinho, mas cada um pode ver-se induzido a matar uma perigosa serpente. Eis que a força que é positiva em certo nível, torna-se negativa num nível superior. Eis como a vida elimina essa força quando pretende a mesma transferir-se a um plano mais elevado. A civilização tende de fato a tudo disciplinar na ordem, mediante a eliminação da força. Assim sendo, o melhor e o mais favorecido pela vida não é mais o homem forte, mas o homem honesto. Revelando-se este benéfico aos outros, acaba sendo aceito por todos e sua posição torna-se mais segura que a do forte. Eis como a retidão se torna um valor positivo em favor da vida. É um fato inegável que a seleção biológica tende a assumir uma nova direção, logo que se supere o nível animal. Esta transformação é automática. Para cada defeito a vida provoca, poder-se-ia dizer, a formação dos respectivos anticorpos, porque faz nascer uma reação proporcional com funções corretivas. Assim a cada qualidade negativa, corresponde, com funções positivas salvadoras, uma contrapartida positiva. Assim a força de golpes e contragolpes de ação e reação, se realiza a evolução. Quando se olha em profundidade se vê quanto a vida é perfeita. Mas é necessário encará-la em relação aos fins que ela deve alcançar.
Ela parece mal feita porque o homem, qual ser colocado de cabeça para baixo no as, quer dobrá-la aos seus fins egoísticos. É natural então que, deste ponto de vista, a vida pareça ilusão e traição. Vê-se, porém, quanto ela seja sábia, quando nos apercebemos que é feita para evoluir e não para gozar na inércia, sendo que, para evoluir, é necessário experimentar e, esforçando-se e sofrendo, aprender. Pretender-se e até fugir à morte. Mas precisamos compreender que uma vida terrena, eterna, representaria, ela sim, a verdadeira morte, porque deteria o transformismo ascensional da evolução. Conclusão. A lei e seu significado. Para Deus é Satanás pelo sangue do Filho, o resgate da humanidade. A visão de Deus em forma emotiva e em forma mental. A sensação da presença. O cientista e o místico procuram mesmo Deus por caminhos diversos. Na visão, sublimação do ser, encerra-se no vértice da obra, a história de uma alma em evolução. O que registramos no término do presente volume como conclusão da obra e de uma vida, como seu centro, é a lei de Deus. Ela aparece após um caminho de maturação que, para quem o realizou, representa o maior rendimento útil que se pode obter do trabalho de haver vivido uma vida. O mundo, Cristo, o Pai, o fenômeno da evolução dos para o S revelam-se agora como integrantes de um só organismo de conceitos, que, pelo menos como orientação, aponta a solução de todo o problema do saber considerado em suas linhas fundamentais. Assim nos encontramos agora perante o imenso panorama da lei, na qual tudo o que existe encontra o seu lugar e se explica observado de sua verdadeira e justa posição. Tudo, com efeito, se torna harmônico e lógico, quando assim conseguimos olhar em profundidade, quando, através das trevas duas em que estamos mergulhados, logramos ver a luz proveniente do centro do S. A lei nos mostra uma verdade que não é relativa, pois constitui o grande organismo no qual se coordenam todas as verdades relativas, cada uma na sua exata posição e função. A lei não pode ser confundida como uma das tantas teorias e ideologias construídas pelo homem, para interpretar a seu modo a realidade, mas é a realidade vista pelos olhos penetrantes do homem maduro que rasga o véu das aparências. A lei não é uma verdade particular ou de grupo, concebida com o fito de combater e vencer outros grupos. A lei é a verdade universal, válida em todos os tempos e em todo lugar. É a realidade que, em nós e em tudo quanto nos cerca, atua de tal maneira que a sua presença pode ser verificada experimentalmente em cada momento e em cada fenômeno. Assim sendo, o que realmente vale não é o fato de pertencer nominalmente a este ou aquele grupo religioso, mas o nosso efetivo comportamento perante a lei. Ela é uma norma de justiça que não se encontra escrita neste ou naquele código, pois preside a cada movimento do ser, a tal ponto que recolhemos, em bem ou em mal, as justas consequências de cada um dos nossos pensamentos e ações. Assim, para cada erro, funciona a lei como escola de correção com o único objetivo de salvar. Ela nos explica a razão de ser da dor enquanto consequência direta da persistente humana vontade de errar, assim como explicar a sua função redentora, inserindo-a qual instrumento de evolução, na lógica do organismo universal. A lei nos ensina que a felicidade se conquista evoluindo e que a condição de maior poder e vantagem é a da retidão. Sabemos, assim, que a dor não é sempre apenas uma consequência do erro, pois constitui-se, ao mesmo tempo, num eficiente catalisador do próprio mecanismo da evolução, equivalendo à própria tensão do esforço necessário para ascender e a necessidade de arrancar as próprias raízes plantadas no polo negativo. Tal trabalho é dura fadiga, porque deve vencer as opostas forças do as, que atacam, para detê-lo, que intenciona subtrair-se a seu maléfico império. Isto porque elas sabem que quanto maior for o número dos seres que ascendem ao tanto mais esvazia-se o as, significando isso o seu próprio fim, com a vitória de Deus.
Cristo quis ensinar-nos sobretudo este tipo de dor sacrifício, necessária, conforme a justiça da lei, para atingirmos a alegria do extraordinário resgate da grande queda, uma dor radical inerente à vida, e a fadiga necessária ao próprio endireitamento no S mediante a superação do AS. Há, pois, uma razão profunda que explica e justifica a existência da dor. Ela redime e salva. E ela que dá um significado à vida, porque é a disciplina que ensina, é o método mais eficiente de libertação do mal, limpando-nos da lepra do AS, que estava grudada em nossa pele. Assim a dor é um instrumento de evolução. Podemos, pois, defini-la como um processo saneador consistente na remoção de toda a negatividade do AS até eliminá-la toda na positividade do S. Mas quem conhece a lei sabe que durante tal operação cirúrgica não está só, porque apesar de atuar, a mesma, no terreno negativo do AS, é dirigida pelas forças positivas e benéficas do S, que fazem sofrer apenas o mínimo necessário a permitir a recuperação da saúde. Quem é contra tal operação é o AS. O S, pelo contrário, faz passar por esta dor para compensá-la depois, conforme a justiça, mediante a felicidade a qual se tem então direito, porque ela foi conquistada e paga. Cristo nos precede neste caminho e nos espera de braços abertos bem no ápice da escala da evolução, para fazer-nos ingressar no sistema. O involuído luta e sofre nas trevas. Mas quanto mais se evolui, tanto mais se adquire consciência da lei, da ajuda necessária conforme a justiça, conquistando-se, deste modo, a paz interior que se torna independente das tempestades do mundo. Para nós o conceito científico de evolução coincide com o religioso da redenção. Constatamos, então, que esta não é apenas uma concepção teológica, mas também uma realidade biológica positiva. É o conhecimento da lei que nos permite colocar no presente volume a vida de Cristo como o retorno dos OS, seguindo a lei que estabelece que o caminho da salvação é o próprio caminho da evolução. De outro modo aquela vida não se poderia compreender porque é absurdo que Deus tenha sido constrangido pelo poder de Satanás a pagar a este, pelo sangue de seu primogênito, o resgate da humanidade que foi induzida ao pecado por instigação de Satanás. Como pode Deus justificar esta culpa até o ponto de reconhecer uma dívida própria para com Satanás, isto é, uma dívida da justiça para com a injustiça? Constitui-se num emborcamento de tipo azul admitir que o bem tem o dever de reparação para com o mal por ter feito o bem. Justificando semelhante absurdo, conceberíamos e converteríamos Deus numa espécie de servo de Satanás. Tudo isso é evidente para quem compreendeu a lei. Quem compreende o significado da lei não se limita a um mero ato mental e não poderá deixar de vivê-la. Passa-se, assim, irresistivelmente, da simples visão à atuação e aos necessários efeitos de maturação evolutiva, pois a lei não é só pensamento, mas também vontade e potência realizadora e impulso criador e, enquanto tal, tende a manifestar-se logo que encontre o caminho aberto. Eis que compreender a lei, vivê-la e evoluir para o esse, são momentos conexos e contíguos do mesmo fenômeno. Alcançar a visão da lei significa atingir a visão do pensamento de Deus. E, quando nos construímos com olhos apropriados, como fazer para não ver aquele pensamento se ele está presente em cada lugar? Desde o instante em que descobrimos a lei que regula o desenvolvimento de um fenômeno, começamos a ler no pensamento de Deus. Para nós que vivemos na periferia apresenta-se este como subdividido em 1000 ramificações. Mas logo que penetramos com o olhar para além da superfície das coisas e das aparências fenomênicas, aquele pensamento se torna sempre mais evidente, vive unitário. Isto até o ponto em que se percebe um deslumbrante centro de luz, que como princípio unitário dirige todo o universo. Compreende-se, assim, porque o monoteísmo é uma concepção mais central e mais verdadeira, porque unitária, do que o politeísmo que é periférico separatista.
É esta em síntese a visão que de Deus se pode atingir no plano mental. Mas ela se pode alcançar também no plano emotivo, isto é, não só por meio da razão, mas também pelas vias do sentimento. Esta visão é o ponto culminante a que tende a nossa obra e que alcançamos agora ao concluí-la. Nos primeiros 12 volumes nos mantivemos sobretudo no plano emotivo, seguindo a visão no seu aspecto místico, pelas vias do sentimento. Nos 12 volumes sucessivos desenvolvemos-la no plano racional, mais consciente e controlado. Procuramos, assim, aproximar-nos desta visão seguindo ambos os caminhos humanos, para dele alcançarmos o mais completo conhecimento possível. A primeira obra é exclusiva, ardente de entusiasmo, baseada prevalentemente na fé. A segunda obra é trabalho de controle, baseada na razão, assim o produto de tipo intuitivo é elaborado sobre outro plano, sendo, sempre que possível, submetido à observação e à experiência, em contato com a realidade. Isto era necessário, porque é perigoso abandonarmos apenas a fé que poderia ser tomada como uma fantasia ou um mero produto dos impulsos do subconsciente. A primeira obra é um produto intuitivo do superconsciente, que está situado acima da consciência normal. A segunda obra é o resultado de um exame operado pela mesma consciência no plano racional. É o efeito de um desdobramento equivalente à absorção e assimilação daquilo que foi intuído, até constituir-se numa qualidade pessoal de conhecimento adquirido. Vê-se, disso, como esta dúplice obra não é apenas um trabalho de tipo literário, uma espécie de exercitação e realização mental, mas o resultado de um amadurecimento evolutivo realmente vivido por quem a descreveu e que poderá ser vivido também por quem a lê. Esta obra permaneceu toda impressa na alma do instrumento humano que a compilou. Este trabalho constituiu para ele como que uma escola, uma escada que por degraus sucessivos ele subiu com fadiga. Assim ele se aproximou sempre mais do cimo, onde ele encontrou um conhecimento que respondeu aos seus quesitos e resolveu os problemas que o mundo lhe deixava insolutos. Outro tanto poderá fazer o leitor que sentir essa necessidade, por ter chegado à maturidade. Eis que aqueles volumes são um meio para uma finalidade bem mais alta do que uma glória ou um sucesso terreno. Assim destas coisas, tão importantes em nosso mundo, como da sua perda, naturalmente fica alheio quem alcançou outra finalidade que para ele tem um valor bem mais elevado. Aquelas coisas são efêmeras, passam, se abandonam com a morte. Mas, pelo contrário, a consciência de ter procurado realizar uma obra de bem para os outros e de ter adquirido para si novas qualidades, permanece definitivamente aderente à própria personalidade, com o resultado que a morte não pode anular e que portanto levamos conosco. O ter conquistado para si esta construção é um fato individual, interior, indestrutível, livre das apreciações do mundo que ficam no nível dele, sejam elas de louvores ou de censuras. O fato de haver realizado uma boa ação se traduz num resultado individual, intransferível, porque representa uma posição biológica na qual não pode chegar a colocar-se quem não tenha, com o seu próprio esforço, percorrido todo o caminho necessário. É justo, de resto, que a deslocação de uma posição evolutiva não possa acontecer apenas com a leitura de livros, sem se cumprir toda uma íntima elaboração biológica. Não se trata aqui de adquirir conhecimentos para enriquecer a própria cultura, mas de realizar um salto para frente, o que não se improvisa, mas pode verificar-se apenas depois de séculos e de vidas de maturação interior. É conforme a justiça da lei que nenhuma vantagem se possa obter, se não for ganha. Cristo nos mostrou o caminho da redenção, mas cada um deve percorrê-lo com o seu próprio esforço. Ora, em que consiste esta visão de Deus? É possível descrevê-la para fazê-la compreender a normal forma mental humana? Como foi anteriormente apontado, podemos aproximar-nos da visão por três diversos caminhos: o emotivo ou do sentimento, o intelectual, ou mental, o concreto,
ou seja, o da realização. Esta visão de Deus, podemos senti-la, compreendê-la e vivê-la. A presente obra abraça todos estes três momentos, e pode ser entendida separadamente a partir de cada um destes seus aspectos, que se apoiam, contudo, e se completam reciprocamente. O indivíduo escolhe, via de regra, o caminho que melhor condiz com seu temperamento, conforme a faceta que teve nele maior desenvolvimento, o coração, ou a razão, ou a ação. As religiões esotéricas, devendo satisfazer as camadas sociais menos intelectualmente desenvolvidas, representadas pelas massas que não sabem superar o estado emotivo, apoiam-se prevalentemente sobre o sentimento e sobre uma aceitação passiva pela fé. A ciência, que se apoia, pelo contrário, no fator lógico e racional, encontra maior acolhida junto às classes mais cultas. Assim, religião e ciência são ambas unilaterais e incompletas, cada uma concebida apenas com a sua própria forma mental, cada uma exclusivista, pronta a repelir as verdades da outra, que afinal não são senão complementares nos pontos que não são localizados por uma ou por outra. A nossa obra procurou evitar tal unilateralidade ao mesmo tempo em que quis ser completa, alcançando a mesma verdade primeiro pelos caminhos da intuição, depois pelas vias racionais. Assim os dois aspectos se fundem e se sustentam reciprocamente para convergir à mesma e única visão do pensamento que tudo dirige e move, e que chamamos Deus. Desse modo, espírito e matéria constituem alma e corpo de um mesmo organismo. Logo do centro à periferia e da periferia ao centro, a existência, ora como pensamento, ora como ação, constitui uma coisa só. Assim, do S ao AS e do AS ao S, e apesar do antagonismo entre posições contrárias, Deus é uno com o todo e o todo é uno com Deus. Eis que a visão é simples, porque é aquela da presença de Deus em toda forma de existência, seja qual for seu tipo, mesmo se afastadas do centro, ao qual, contudo, cada uma permanece ligada, como se fosse uma sua emanação ou ramificação. A visão é unitária, porque Deus está presente em cada forma, seja qual for o seu nível de desenvolvimento evolutivo, porque Deus é o princípio que todas dirige, a força que lhes anima o funcionamento e a própria forma com que as mesmas se expressam e realizam. Esta visão representa uma penetração nas profundidades do AS até o seu centro diretor e animador que é o S, sendo a contemplação da beleza deste para além das deformidades daquele. Se nós não vemos Deus, não é porque ele se esconda no mistério, mas porque ainda não nos construímos os olhos apropriados para vê-lo. Mas a evolução, restituindo-nos a vista, nos reconduzirá ao S, oferecendo-nos de novo a visão de Deus. Vive-se então em função de uma outra realidade, de uma outra existência de tipo positivo e não mais negativo, iluminada de conhecimento, de vida e de alegria, e não mergulhada nas trevas, na dor, na morte. Tudo se transforma, então, vivificado por uma divina luz que é potência interior. Tal visão da presença de Deus não é uma abstração, mas é a percepção de uma realidade viva e positiva. Esta realidade objetiva é o S, cuja percepção se alcança por evolução. Que um se constitui uma realidade objetiva é provado pelo fato de representar a própria meta da evolução. Ora, esta é um fenômeno universalmente aceito, que vai da matéria ao espírito, caminho que não pode deixar de ter um ponto de chegada, o qual terá de ser forçosamente o mesmo que o ponto de partida, ou seja, Deus. Resumindo, esta visão pode ser alcançada por dois caminhos diferentes. Primeiro, o da compreensão por parte do intelectualmente desenvolvido, da estrutura e funcionamento orgânico do todo, isto é, por meio de um estado de iluminação da mente que atingiu o conhecimento, que, através da obra na qual Deus se expressa, contempla o seu lado espiritual. Segundo, o caminho da percepção, por parte do evoluído sensibilizado, da irradiação de positividade e potência criadora e saneadora que emana do centro,
Deus, com a imensa e arrastadora onda da vida que tudo investe, sustenta e impele para o bem. Assim, a visão de Deus pode ser tanto racional, ciência, como emotiva, religião. Ela pode ser alcançada pelas vias da mente, como pelas do coração, e pode ser gozada tanto como o brilho do intelecto, quanto como alegria de sentimento. Cada um escolhe a via que lhe é mais adequada. Assim o cientista e o místico parecem dois seres opostos visando trabalhos diversos, quando, na realidade, eles procuram o mesmo Deus que fala a cada um conforme sua diversa forma mental. É natural que o Deus possua todos os aspectos e atributos que a nós, situados no relativo, aparecem como diferentes e separados. Mas a visão completa é a do intelecto unido ao sentimento, isto é, a do cientista que também sabe orar e a do místico que também sabe pensar, operando uma análise consciente do seu fenômeno. Dotada desta ambivalência será completa a religião científica do futuro. Eis que esta visão pode representar um estado de sublimação de todo o ser humano, nos seus dois aspectos fundamentais, dos quais, um racional, emotivamente frio, e o outro incandescente, em êxtase, arrebatado, típico de quem é incendiado pelo esplendor de Deus. Tal visão nos coloca em contato espiritual com o S, o que transferiu nosso método de vida, levando-nos a funcionar na ordem. Isto torna mais leve o nosso fardo de dores que é tanto maior quanto mais se envolve, e que é tanto menor à medida que o se sobe. Evoluir significa aproximarmos-nos do S, aprender a mover-nos sem provocar, com o erro, o choque da desordem causadora da dor, a qual não tem mais razão de existir quando tenha cumprido a sua função de ensinar e quando o sujeito tenha aprendido a lição. A visão serve para andar de acordo com Deus, o que, eliminando o mal, resolve o problema da dor. Assim a visão é alegre, positiva, benéfica. O conhecer a lei, o senti-la presente, o vivê-la, dá aquele sentido de segurança de quem se apoia sobre o sólido, conhece as consequências de suas próprias ações e sabe que em cada ocorrência a última palavra pertence sempre à justiça de Deus. Quem conhece a lei sabe que quem a segue é por ela protegido, que o resultado de seu reto operar é garantido, sabe que o bem é o mais forte e destinado a vencer, seja quem for que o pratique, mesmo se estiver situado no meio do mal do as. Ele sabe que a dor, enquanto ensina, é um benéfico instrumento de evolução e assim o utiliza para sua vantagem. Ele vê a estrada e a meta, sabe que está a caminho e sabe para onde vai. Ele não se move mais por tentativas como um cego, porque, através do longo trabalho da elaboração evolutiva, construiu novos olhos para ver, e, por isso, pode agora contemplar uma esplêndida visão, precioso prêmio que, conforme a própria justiça da lei, ele mereceu. Quem possui estes novos olhos, mesmo se situado de cabeça para baixo no as, vê em cada momento e lugar funcionar a lei que lhe expressa o pensamento de Deus. Sentindo a sua presença em tudo que existe, estabelece-se um íntimo diálogo entre a alma e Deus, sem que nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, possa intervir. Então o indivíduo é penetrado por esta presença espiritual que para ele é viva e lhe fala com a voz interior. Então já não se sente mais só porque se irmana e comunica com tudo que existe que expressa a presença de Deus. Torna-se então célula pensante do grande organismo de pensamento que é a alma do todo. Esta comunhão confere um sentido de imensa potência vital, porque se coloca em contato com a própria fonte da vida que é Deus. É inebriante beber na taça do conhecimento. Esta é uma exploração contínua perante ao qual cair, passo a passo, o desconhecido. É uma corrida à superação de horizontes cada vez mais longínquos. É um mover-se livremente num oceano sem limites, onde cada gota é um momento da sapiência de Deus. Então todas as formas do ser se nos revelam na divina substância que as anima e elas nos contam uma sua longa história de criaturas de Deus, vivas de sua vida,
movidas pelo seu pensamento, guiadas pela sua lei. Tem-se então a sensação da própria eternidade, percebendo-se que no profundo do ser está Deus, centro radiante de vida, potência suprema, conhecimento, bondade, amor. Quanto mais estão abertos os canais da nossa compreensão, tanto mais conseguimos escancarar as portas em direção à luz de Deus, tanto mais ela irrompe em nosso ser, o inunda de uma luminosidade alegre e vitoriosa, e o arrebata para um plano de existência mais alto e feliz. Esta é a visão do Deus Pai, o ponto de chegada de toda a obra, o vértice no qual ela se conclui. Seguindo Cristo, elevado para fora do haz, chegamos à visão do S. Iniciei a obra em 1931 num estado de trevas, pedindo em vão às religiões e à ciência uma resposta aos fundamentais porquês da existência. Estou terminando a obra em 1971, depois de 40 anos de trabalho, num estado que, pelo menos para mim, é de iluminação. Agora, na profundeza de cada coisa existente, sinto, com crescente assombro, um pensamento que me fala de Deus. Por vezes aquele pensamento se torna palavra e osso com um sentido que está nas profundezas do meu ser, e onde, como em tudo, está Deus. Então é possível se entender porque Deus fala com a sua linguagem ao Deus que está dentro de mim. Por isso é possível comunicar porque em Deus encontro a mim mesmo e Ele se encontra em mim, assim como o Filho se encontra no Pai e o Pai se encontra no Filho. Eis que no turbilhão de todas as formas que mudam, ouço a palavra que as mesmas dirige, imóvel, do centro de cada movimento. Este fenômeno não é desconhecido. Ele se chama intuição, inspiração etc., e se explica psicanaliticamente, como já fiz à luz. No homem comum o superconsciente jaz adormecido no inconsciente. Nesse estádio primordial Deus é captado como uma ideia longínqua, como um pressentimento, mediante um ato de fé. Mas acontece que alguns indivíduos, com o evoluir, começam a despertar para níveis espirituais mais elevados, então a ideia de Deus desabrocha, emerge das névoas do inconsciente e se torna a consciência de sua presença. É assim que o evoluído pode atingir uma aproximação cada vez mais clara da visão de Deus, por estar ele no ápice da escada da evolução, no fim do percurso que vai do as ao S. Esta visão é o produto de um amadurecimento e, por isso, ela se faz tanto mais clara quanto maior é o desenvolvimento que pode alcançar cada indivíduo. Assim, um degrau após o outro, no final da obra e da vida, encontro-me agora de olhos abertos diante da lei de Deus. Escrevendo, fui à escola e aprendi. Mas ao mesmo tempo quis explicar também aos outros. Todavia eu não posso fazer com que o desejo de transmitir se possa adquirir por simples leitura de livros. Isto porque não posso mudar a lei que exige que a ascensão só se realiza com o esforço pelo qual se conquista sua própria evolução. Nestas condições, contudo, o caminho pode ser percorrido e a meta atingida por todos. É por isso que, com a obra, contei uma tão longa história. É a história de uma alma em evolução. Ela poderá interessar a quantos estejam prontos e dispostos a percorrer tal caminho. Por isso a tracei e descrevi nos 24 volumes que se sucederam, e dos quais é este o último. Isto para o bem de quem quiser tirar proveito dela. Eu estava desorientado, e agora tenho como orientar-me, duvidava e agora estou seguro, estava desarmonizado no caos e agora estou em harmonia na ordem do todo, então não sabia e agora sei. O meu desejo é que tanto o trabalho permita que também outros compartilhem destes benefícios, dos quais, por ter seguido este caminho, agora, no fim da minha vida, posso usufruir. Fim.